Olá pessoal, voltamos para a segunda parte, do vídeo de hoje. Graças a Deus aqui tá um clima tranquilo, tá? Não tem aquelas interferências que pode fazer aqui atrasar o vídeo, mas a gente fez aqui o vídeo tranquilo. Eu expliquei, não teve nenhuma interrupção, tá pessoal? Mas qual é o tema que a gente tá falando hoje, pessoal? A gente falou aí na primeira parte. Nosso tema que a gente falou na primeira foi o que é a intuição espiritual. Então, pessoal, o que é que a gente viu que é essa intuição? Ele fala que é uma capacidade de perceber a informação além da lógica e da razão. Então, não vem do cérebro de lógica, razão, não vem, tá? Respondendo lá, o que estava falando que a intuição é uma coisa cognitiva do cérebro. Cérebro humano, não é, tá? Ele fala, é uma percepção imediata que pode guiar decisões, revelações, pode trazer revelações, e ao entendimento da vida. Então, trazer o entendimento de como você viver essa vida aqui. Essa intuição pode fazer isso, né? Aí a gente viu também na pergunta que a intuição está associada a nível mais elevado de consciência e conexão com o divino. Então, é melhor a gente estar com essa consciência expandida e essa conexão com Deus, tá? Com a espiritualidade, que vai fazer com que a gente, tá, pessoal? Ouça melhor, entenda melhor o que essa intuição está falando para gente, porque ela tá para nos guiar. Tem muitas pessoas aí que tem, mas ela não percebe porque ela tá desconectada. O nível de consciência dela também é baixo, tá? Existem várias coisas, tá, pessoal? Que leva. Aí a gente viu também que quais são as características, né, que uma pessoa tem essa intuição. Ela diz: uma voz guiadora que habita dentro de nós. Sua essência está interligada às emoções. Quando exteriorizada, o corpo sente uma sensação diferente. É uma ferramenta que dá continuidade à meditação. Então, a intuição é uma ferramenta, é uma faculdade mediúnica em geral, algum tipo de mediunidade, como psicografia intuitiva e procedimento, pressentimento manifesta a intuição. Então, pessoas que têm pressentimento, né? Isso é sinal de intuição, tá? Aí ele fala, sinais de intuição, ter sonho realista, repleto de mensagem com significado, enviado pela inconsciência. Então, é um sonho lúcido, né? Conhecido como sonho lúcido. Muitas vezes o sonho ainda é possível prever acontecimento. Então, aquele sonho que você prevê o que vai acontecer. Habilidade de aprender rapidamente a partir do próprio erro. Então, isso é um sinal de que a pessoa tem intuição. Acreditar que sempre existe um lado bom, por pior que a situação possa parecer a princípio. Então, essa pessoa tem uma visão que, mesmo que a situação esteja pior, ela tá vendo ali que tem um lado bom por ali, tá? Não é fácil, né, pessoal? Aí ele fala, a intuição também, ele fala que também é o sexto sentido, que é um tipo de inspiração e sabedoria, ou até um sinal da espiritualidade, que alguns chamam de intuição, né? A gente viu isso. Ele diz que geralmente é influenciada a intuição no momento de perigo, então, né? É no momento do perigo, de insegurança, diante de uma tomada de uma decisão, é que essa intuição vai aparecer com força, tá? Para que você não erre, tá? Então ela vai aparecer para que
começar a dirigir a você. Aí ele fala, em alguns casos ela vem de forma sutil. Então, em alguns casos ela está tão sutil que a pessoa nem percebe. A intuição está ali com ela, falando com ela, ela, hã? É o quê? Não sabe, tá? Aí, como mudança simples de trajeto, mas que livra de um grande mal. Então, às vezes a pessoa, ela tá assim, aí depois ela muda o trajeto, ela nem percebeu que foi a intuição que tirou ela dali. Já tem muitos relatos, tá, pessoal? Pessoas que foram pegar avião, ônibus, carro, tá? E não conseguiu pegar, e ela não entendeu por que aconteceu aquilo. Ela vai dizer, nossa, não sei porque eu não consegui pegar. Ela não vai entender, mas quando ela viu que foi livrada de um grande mal, tá? Acontece toda hora, tá, pessoal? Aí ele fala, como é que se diz? Cadê? Onde foi que eu parei? Ele fala, todas as pessoas possuem essa capacidade da intuição, não é exclusiva, é um dom concedido por Deus a cada um de nós, né? Ele fala, essa é uma capacidade de perceber o mundo de forma não racional, que está enraizada na cultura espiritual de diversas tradições. Muitos chamam, né, de sabedoria interior, voz do coração. Então, está enraizado isso nas tradições. É conhecida também como conhecimento intuitivo e o conhecimento transcendente, tá? Vários grupos de tradições conhecem essa intuição com esses nomes, mas é a mesma coisa, tá? Aí ele fala, na prática, ele diz, isso na prática a intuição se torna um canal direto entre o indivíduo e a dimensão mais sutil. Então, a dimensão espiritual da existência, como espírito, inconsciente coletivo ou conexão com o divino. Então, e ele está dizendo que na prática a intuição se torna um canal assim direto, que você entra em conexão com esse mundo espiritual através do espírito, do inconsciente coletivo ou da conexão com o divino. É assim que acontece essa ligação com a intuição. Aí a segunda parte, pessoal, ele fala, na espiritualidade, a intuição é vista como uma forma de comunicação com o plano superior, tá? Não só com o plano superior, tá, pessoal? Isso a pessoa vai ter uma conexão com o plano superior se ela está numa frequência elevada, tá? Porque se ela não tem uma frequência elevada, essa intuição, essa mediunidade, os espíritos podem aproveitar e começar a colocar coisa na sua cabeça, espírito maligno, tá? Para você fazer. Porque tem muita gente que ouve uma voz dizendo a voz, se mate, tire a sua vida, se jogue daqui de cima, não tem mais jeito não. Tem pessoas que ouvem essa voz. Então, essa é uma voz maligna, pessoal. Né? Não tem jeito não, ninguém gosta de você mais. Tem pessoas que estão ouvindo essa voz. Então, ali são espíritos aproveitando essa sua mediunidade para poder falar ao seu ouvido, tá? E aí você vai tirar a sua voz sua vida e vai ser um problema, tá, pessoal? Ouvir essa voz aí. Então, a voz da intuição superior elevada, ela vai sempre tirar você do perigo, sempre levar você para o bem, tá? Então, é preciso perceber isso, tá, pessoal? Porque eu sei que tem pessoas que ouvem vozes para fazer besteira aí da vida dela, tá? E não é essa intuição, tá? Que eu tô falando, tá? Então, ele disse, é uma forma de comunicação com o plano superior, seja esse plano divino, da energia universal,
ou o eu superior. Então, é uma conexão que você tem com o plano divino, com a energia universal ou com seu eu superior. Aí ele fala, para muitas tradições espirituais, a intuição é uma das ferramentas poderosas para acessar o conhecimento profundo, uma vez que ela nos conecta à fonte universal de sabedoria, que é Deus, né? Fonte de tudo, né? E nos permite perceber a verdade além da realidade material. Então, essa intuição vai ajudar a gente a perceber a verdade além dessa realidade material. Vai tirar você daqui dessa realidade material. Então, como é que essa é uma coisa cognitiva do cérebro, pessoal? Você entende que essas pessoas estão falando besteira aí aqui no YouTube e vocês vão comer. Porque esse cara se apresentou aí, que é bem estudioso, é não sei o que, neurocientista, tá? Vocês podem cair nessa situação. Porque a intuição é para levar você a se conectar com a fonte para perceber a verdade. Por isso que tem aqui pessoas que ouvem, ele sente a verdade. Quem é que está fazendo isso? É essa intuição que está nele. Mas tem gente que ouve essa e endurece o coração, porque ele não quer receber por mim, tá? Teve uma pessoa aqui no meu canal que eu enviei um vídeo de uma pessoa que é um vídeo bom também, explicando sobre. Ela ouviu, pessoal, ela comentou. Mas quando eu envio meu vídeo, ela não comenta, eu acho que ela não assiste. Eu digo, por que, pessoal? Então, isso é uma prova, eu já enviei o outro vídeo para isso mesmo, mas ela ouviu a verdade daquele cara, desse vídeo do rapaz, que eu enviei para ela ouviu, mas ela ouviu a verdade, mas não da minha boca. Essa pessoa me conhece pessoalmente, tá, pessoal? Parece que ela não quer aceitar a verdade que vem da minha boca, que vem do meu. Então, eu enviei o vídeo de uma pessoa falando a mesma coisa que eu falo aqui. Aí ela ouviu, ela comentou, ela aceitou, é verdade, é não sei o quê. Mas por que no meu vídeo não comenta, pessoal? Não ouve, não quer ouvir o meu vídeo. Se ouve uma parte assim, clica, quando já começa a falar o coração, ela já desliga, sai dali, tá? Então, pessoal, isso é problema que pessoas estão endurecendo esse coração para se conectar com essa verdade. Então, é uma verdade além dessa matéria aqui, da realidade dessa matéria. Não é uma verdade que vem, entende? Então, a intuição não tem nada a ver com isso, tá? Com cognição do cérebro, não tem nada a ver, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Todos têm essa capacidade de acessar a intuição, então todos têm. No entanto, é preciso cultivar um estado de consciência que permita a conexão com essa sabedoria interior. Então, é preciso você elevar sua consciência, tá? Entrar numa conexão. Então, tá falando de conexão, tá falando de frequência. Com essa sabedoria interior. Então, é através da frequência a gente melhorando o nosso pensamento, comportamento, emoção, que a gente essa intuição vai se manifestar na nossa vida. Essa capacidade da intuição vai se manifestar na nossa vida. Então, temos que cultivar, pessoal, um estado de consciência melhor. Tá? Então, as pessoas têm, mas o estado de consciência que elas estão sendo guiadas pela Matrix não é boa para que a intuição possa manifestar. Não. Por isso que tem que ser chamado para espírito, para aprender sobre isso, para entrar numa frequência melhor. Foi por isso que eu falei com uma pessoa aqui do meu canal. A espiritualidade é que é para você melhorar, pessoal.
Se você vem e quer continuar o mesmo, com egoísmo, com ira, com mau pensamento, não vai funcionar, tá? Espiritualidade é para trabalhar tudo isso, tá? Suas emoções, seu pensamento, tá? Tem que melhorar. Ah, quer continuar o mesmo? É igual, por isso que essas pessoas estão nesses grupos religiosos e quer continuar o mesmo, pessoal. Não pode, pessoal. Tem que haver melhora, tá? Se não haver melhora, não quer que adianta a espiritualidade. Não é espiritualidade, tá? Ah, o que mais que ele fala? Ele fala, por isso a intuição é um dom poderoso e acessível a todo, especialmente quando se trata de nossa jornada espiritual. Precisamos praticar a escuta da nossa intuição. Então, principalmente aqueles que estão numa jornada espiritual da consciência, que é a gente que foi chamado para essa espiritualidade. Então, a gente tem que cultivar, tá, pessoal? Esse dom para ter uma acessibilidade maior do que as outras pessoas. As outras pessoas também têm, tá? Mas não tão como a gente está, né, nessa jornada espiritual, nesse trabalho dessa jornada. Por isso que ele diz, precisamos, então, aquela pessoa que está na jornada, precisamos permitir a escuta da nossa intuição. Então, você precisa permitir a escuta dessa intuição, tá? Aí a pergunta que não quer calar, tá, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre essa intuição, pessoal? O que é essa intuição que a Bíblia fala? Não, não tem intuição, não. Não tem? Como assim? Não tem um guia? A Bíblia fala sobre um guia que vai guiar a gente? Será? E isso não é intuição? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Porque se a gente ficar nessa cabeça dura, é isso que vai acontecer. A gente não vai crescer, não vai entender nada. Então, vamos ler aqui Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta a Ele e Ele endireitará as suas veredas. Então, pessoal, quando fala confiar no Senhor, é confiar nessa voz, nessa intuição que o Senhor está guiando. E tem que ser de todo o coração. Por isso que seu coração tem que estar entregue, tá? Para você ouvir essa voz. Por isso que a intuição é conhecida em algumas tradições, que é a voz do coração. Para que você ouça essa voz do coração, você tem que estar entregue. Senão você não ouve essa voz do coração. E aí ele fala, e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, não vá pela sua mente, tá? Não se apoie, vá por essa intuição do coração. E ele fala, e todos os seus caminhos submeta-se a ele. Então, todo o caminho da sua consciência, submeta a ele. E ele, né, esse Deus, que através da intuição vai endireitar as suas veredas. Veredas é o seu caminho. Ele vai endireitar. Por isso que tem muitas pessoas que estavam tudo sem direção aí, tá? Quando veio para a espiritualidade, começou a entender, começou a endireitar o caminho delas. Eu tenho um testemunho aqui de pessoas assim. O que é isso? Quem é que está fazendo isso? Ah, é o irmão Samuel? Não, tem pessoas que estão longe de mim que eu nem conheço. Mas estão endireitando o caminho dela. Quem é? É esse confiar no Senhor, que é confiar nessa intuição, nessa voz do coração. Tá certo, pessoal? Você não esperava por essa, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Isaías 30, 21. Que você se volte para a direita ou quer para a esquerda,
seu ouvido ouvirá uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho, ande por ele. Então, a Bíblia não erra, né, pessoal? Não erra, tá? Mas quem está no Espírito, você vê o que é, né? Então, ele fala, Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita ou quer para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você. Então, você vai ter que ouvir essa voz, que é a voz da intuição, que é Deus falando com você. E você tem que confiar nessa voz, que vai dizendo, este é o caminho, ande nele. Então, se você não vai nem para a direita e nem para a esquerda, qual é o caminho que essa voz está indicando? O caminho do meio. Você está no meio. Então, essa voz vai confirmar. Olha, é este caminho aí, ó. Ande por ele. A voz vai confirmar, então a intuição vai confirmar para você. Ande pelo caminho do meio. Eu até falei aqui, né? Sobre o caminho do meio, que esse caminho do meio é Cristo. Tá? Você vai ouvir a voz de Cristo. Então, você vai ouvir a voz da intuição, que é a voz de Cristo, né? Que vai falar com você para você andar nesse caminho do meio, que é um caminho do equilíbrio. Ande por ele. Ande se equilibrando. Tá? Seja um equilibrista, tá? Ande no caminho. Por quê? Você não pode se voltar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, aonde é que você vai ficar? É claro, tá, pessoal? Por isso que quando eu mostrei esse versículo aqui, né? Quando eu estava falando o caminho do meio, aí muitos, não existe caminho do meio na Bíblia, não. Não existe, isso é coisa do budismo e tal. Teve gente que falaram isso aqui. Não, isso não é coisa do caminho do meio, não é coisa da Bíblia, não. Aí foi quando eu mostrei isso aqui para ele, tá? Aí não me falaram mais nada, tá? Sumiram aí, não sei se estão aí no meu canal assistindo, tá? Pessoal, vocês não têm a direção, vocês querem já julgar daquilo que você ouve desses líderes, pastores que estão enganando vocês. Aí você já vem. É por isso que através do meu título aqui, tem algum título, alguns evangélicos não querem nem ouvir. Isso é ignorância espiritual. Foi o tema que eu falei ontem, né, pessoal? Aí vamos aqui, pessoal. Ele fala, Salmo 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te aconselharei e o meu olhar estará sobre ti. Então, esse Deus está falando para o salmista, né, que ele vai instruir, ensinar o caminho que você deve seguir. Não é o seu caminho, não é o caminho do seu próprio entendimento. É o caminho que esse guia, esse Deus, essa intuição vai mostrar para você. É o caminho do meio, tá? É o caminho de Cristo, o caminho do equilíbrio. Ele vai mostrar, vai aconselhar, e aí os olhos deles estará sobre ti. Então ele vai estar com você, observando você, livrando você de todo o mal, tá? Aí o que mais, pessoal? Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e ela lhe será concedida. Então, essa sabedoria é que vai guiar a gente. Você viu que as tradições lá chamam também essa intuição de sabedoria interior. Então, é uma sabedoria interior e você tem que pedir a Deus para que ela esteja guiando, você entrar na frequência, tá? Que é essa intuição, pessoal. Por isso que eu tenho falado aqui no meus vídeos, tá? Pessoas que têm sentido essa intuição e ela às vezes toma um susto, ela não está entendendo o que era, mas agora ela está começando a entender o que é essa intuição. Porque ela já percebeu que levou para elas
lugares bons, tá? Então, quando você ouve uma voz estranha que tá mandando fazer coisa que não deve, aí você cai fora, tá? Não é a voz da intuição, a voz do interior de Deus, tá? Então, ele diz que você tem que pedir essa sabedoria, que a gente sabe que é Cristo, né? Aí ele fala, Hebreus 5:14, mas o alimento sólido é para o adulto, que pelo uso constante se exercitaram para distinguir o bem do mal. Então, a gente tem que crescer a nossa consciência, se tornar um adulto espiritual, tá, pessoal? Ele está falando aqui em relação ao espírito, a consciência, que está expandida, né? Se você é um adulto, você come comida sólida e você exercita constantemente a espiritualidade. Então, você tem essa intuição que pode distinguir o bem do mal. Você pode distinguir. Mas se você é criança, como muitos aí, espiritualmente criança, vai ser enganado por esses falsos profetas aí, esses pastores. Vão levar vocês aí para o rebanho dele. É o que está acontecendo com a maioria. Tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Estão enganando aí esses falsos profetas que a Bíblia já falava, né, sobre essa apostasia da fé. Muitos iam deixar a fé verdadeira, a espiritualidade verdadeira para seguir essas doutrinas aí de demônio, né? Porque agora, principalmente a igreja evangélica, entrou também espírito estranho aí, tá? E aí é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, pessoal, ele é um guia. Ele veio para lembrar e veio nos guiar a gente. Então, lembrar de tudo que Cristo tinha ensinado. A verdade. Então, esse guia vai fazer com que vai levar a gente para que a gente se entre no caminho do meio, o caminho de Cristo. A gente entra em conexão com Cristo. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele vai fazer isso, que é enviado pelo Pai, tá? E ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, vai fazer lembrar de tudo que Cristo tem dito. Então, é esse guia aí, tá com você, o Espírito Santo, tá? O que você tem a intuição, que ele vai dar a intuição para mostrar a verdade a você e mostrar o caminho que você deve seguir. Então, é uma intuição. Como é que os evangélicos falam que não tem intuição na Bíblia, pessoal? Tá? Precisa ler a Bíblia corretamente, tá? Tá lendo totalmente desvirtuado pelos falsos profetas, tá? Aí ele fala, João 16, versículo 13. Vamos ler aqui. Mas quando ele, o Espírito da verdade, então, o Espírito Santo é conhecido também como Espírito da verdade, vier, ele guiará em toda a verdade. Então, esse Espírito é para fazer a gente entrar na essência da verdade e nos guiar pela verdade, para a gente não errar. Por isso que Cristo disse, não vá, não vá, eu estou ali, Cristo está aqui, não vá, porque você tem um guia, você que tem um guia, você vai saber. Então, aquele que é o pregador vai trazer essa verdade que tem que confirmar no seu coração. Tem que confirmar no seu coração. Senão, a verdade não está naquela pessoa. É assim que você vai conhecer os falsos profetas. É o que aconteceu aqui, pessoal, no meu canal. Tem muitas pessoas agora, ele percebe o falso profeta. Foi duro, tá? Porque percebeu até que da igreja dele
tinha o falso profeta lá, tá? Mas é isso, abriu a sua consciência para você perceber onde está o erro. Porque senão você não sai do erro, você fica no erro, tá, pessoal? É isso que aconteceu, tá, pessoal? Ah, o que mais? Ele fala, o Espírito da verdade vier, ele guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, ele falará somente o que ouvir e lhe contará o que ainda está por vir. Então, o Espírito ele vai ouvir e vai trazer aquelas coisas que Deus quer para o nosso coração. Então, vai intuir a gente, vai mostrar em sonho as coisas que vai acontecer. Foi assim que o Espírito inspirou os profetas, as pessoas a trazer essas coisas do mundo espiritual, do que ia acontecer. Foi assim que o Espírito fez, tá? Ele foi guiando esses homens de Deus para trazer essas mensagens. E tá aqui, tá, pessoal? Muitas escrituras aí foi inspirada por Deus, tá? Algumas não foi inspirada por Deus, que foi homens que colocaram para confundir a gente, tá? Mas a gente vai perceber o erro, tá? Aquele que está na verdade, ele percebe o erro, tá, pessoal? É porque a verdade vai confirmar com você. Então, quando ele lê a lei, ele vê onde está o erro. Ninguém engana o escolhido. Então, o escolhido é aquele que se firma na verdade. É aquele que está seguindo a voz da intuição. Tá? Tá seguindo a voz do Espírito da verdade, tá? De Cristo. Aí o que mais, pessoal? Atos 20 e 22, versículo 22 e 23. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, é agora, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Só sei que em cada cidade o Espírito Santo me avisa que prisão e dificuldade estarão na minha frente. Aqui foi o apóstolo Paulo, tá, pessoal? Você vê ele falando com os irmãos, tá? Ele disse, é agora. Ele falou, é agora. Estou sendo impelido pelo Espírito vou para Jerusalém, para ir para Jerusalém. Então, ele estava falando para os irmãos que ele estava sendo impelido pelo Espírito a voltar para Jerusalém. Ele disse, sem saber o que me acontecerá lá. Então, não sei o que vai acontecer. Mas você sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? É isso aí, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, ele disse, sem saber o que me acontecerá lá. Só sei, tá? Ele recebeu a intuição, só sei que em cada cidade, né, que ele passar, o Espírito Santo me avisa que a prisão, então, vou sofrer prisão e dificuldade. Então, dificuldade de comer, dificuldade de tudo, tá? Que estão em minha frente. Então, essas dificuldades, só sei disso. Que eu vou para lá e vou ter essa dificuldade aí que vai acontecer comigo. Nossa, pessoal, não é fácil, tá? Mas ele tinha que obedecer a voz do Espírito Santo, tá? O Espírito da verdade. Porque estava guiando ele para ele falar, testemunhar das coisas. Mas só que os pessoal com o coração duro, tá? Não ouviram, tá? E fizeram o que fizeram com Paulo. É isso, pessoal. Às vezes a vida daquele que está na espiritualidade, o caminho dele não é fácil, pessoal. É difícil, tá? Mas ele siga o caminho dele, né? Espiritual, que Deus vai dar recompensa. Todos nós vamos ser recompensados, tá, pessoal?
Aí, o que a Bíblia fala mais, pessoal? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e ela me segue. Então, pessoal, olha o que Cristo fala aqui para os discípulos, né? Ele fala em João 10, 27. As minhas ovelhas, então, aquele que é ovelha do aprisco de Cristo, ouve a minha voz. Então, Cristo vai falar com você no seu coração. Essa intuição que você ouve aí, falando com você, é Cristo falando com você, para você abrir o coração para a espiritualidade. E ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço elas, e elas me seguem. Então, aquele que é a ovelha de Cristo, quando ouvir a voz de Cristo, ele vai seguir. Aqueles que não ouvem não é do aprisco, não é de Deus, tá? Isso é uma verdade que está acontecendo, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando aqui, aquele que tem ouvido para ouvir a voz de Cristo no coração, ele vai seguir, pessoal. Ele vai atentar para a verdade que eu estou falando. Por mais que ela seja dura, tá? Por mais que fale coisa aqui que, nossa, essa aí não é bom para o ouvido, tá? Mas o quê? Vai ser bom para o coração, tá, pessoal? Vai fazer bem a você, tá? Ele vai seguir aqui. Por isso que eu falei, pessoal, eu não estou preocupado com multidão, com gente seguindo. A multidão é aí, ó, os falsos profetas, tá? Eles gostam de multidão. Aqui não. Aqui vai vir aquelas pessoas que vai ouvir a voz da intuição, a voz de Cristo. Elas vão seguir a Cristo, tá? A consciência dela, né? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? João 6,45. Está escrito no profeta: todos serão ensinados por Deus, todo o que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Então, todo aquele que ouve a voz da intuição, a voz de Deus, ele vai ter que aprender, vai vir a Cristo. Então, ele vai aprender com Cristo. Não pode, pessoal. Uma pessoa que ouve a voz de Deus, ele diz, eu sou de Deus, eu sou da luz, eu sou da espiritualidade. Eu ouço, tenho a intuição, ouço a voz. Ele vai ter que ir a Cristo. Por isso que eu fico estranhando aí alguns espiritualistas aí, espiritualidade sem a conexão com a frequência crística, tem alguma coisa errada. Não, não pode. Cristo é o centro, você tem que ouvir ele. Você vai ser ensinado por essa voz que Cristo que está no seu coração, tá? Você tem que abrir o coração para que ele entre e ser, e comece a cear junto com você, tá? Então, aqui o versículo Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então, quem é? Cristo, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Que casa é essa, pessoal? Casa de broco? A casa que eles dizem que faz de broco, que é a casa de Deus? Qual é a casa que Cristo vai entrar? E abrir a porta e entrarei em sua casa, e com eles cearei, e ele comigo. Então, se você ouvir a voz, pessoal, do Espírito de Cristo, tá? Essa voz da intuição, não endureça, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Não é porque você está assistindo meu vídeo, você está endurecendo a voz do Espírito de Deus, de Cristo, que está chamando você. Ele está querendo entrar aí na sua casa, mas você está endurecendo. Ah, porque está vindo aí do irmão Samuel. Não, eu não aceito. Mas aceita de outro. É por isso que tem que ter outros falando de espiritualidade. Com verdade, tá? Espiritualidade, por causa disso.
Porque tem gente que me conhece e não me recebe. Foi o que eu falei aqui de uma pessoa. Enviei para ela o vídeo de uma pessoa, né? Que eu vi que tem verdade ali. Ela ouviu e comentou, veio comentar comigo, falou. Mas quando eu vi o meu vídeo, ela não falou nada, não comenta. Então ela não assiste, pessoal. Porque ela resiste à minha pessoa. Porque coisas que vêm de meu Samuel, eu vou resistir, eu não quero receber. Pode ser até verdade, mas por que você está fazendo isso, pessoal? Parece que tem alguma coisa contra a minha pessoa. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas pelo menos ela ouviu o vídeo do rapaz que eu enviei, que está falando também a verdade da espiritualidade, né? E pelo menos ela aceita. Não aceita de mim, aceita de outro. Tá certo, pessoal? Então, é por isso, tá? Então, ele fala, eis que estou à porta e bato. Quem é que está à sua porta? Que porta é essa? A porta da sua casa? A porta da igreja? Que porta ele está querendo entrar? Ele está querendo entrar aí em uma porta. Cristo, né? Se alguém ouvir, então, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, é porque Cristo está chamando. Tá. Ô, tem gente aí? Eu quero entrar. Cristo está chamando. Aí se você... Oh, é a voz do Senhor, é a voz de Cristo. Aí você abrir, ele vai entrar na sua casa, essa casa aí espiritual, e com ele cearei. Então Cristo vai cear com você e ele vai cear comigo. É a comunhão, tá? Vai ter comunhão com o seu espírito. O espírito de Cristo vai ter comunhão com o seu espírito. É isso que ele quer. Ele quer essa comunhão, essa relação íntima que você tem com o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que vai guiar você, tá? Ah, o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Jeremias 7, 23. Jeremias, o profeta novo, tá? O que é que ele fala? Ele diz, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus. Então, o que é que ele está trazendo de Deus? Deus está dizendo assim, ó, para aquele povo, ouve a minha voz. O povo está tão lá na idolatria, fazendo coisa, que ele não tinha comunhão com o Espírito dele. E Deus queria ter comunhão com eles ali. Então está mandando Jeremias, fala para esse povo aí, para ele ouvir a minha voz, assim eu serei o vosso Deus. Porque até agora eu não sou o Deus dele. E vós serei o meu povo. Então, a gente só vai ser denotado povo de Deus e Deus vai ser o nosso Deus quando a gente ouvir a voz, obedecer essa voz da intuição, essa voz da espiritualidade, a voz de Cristo. Era que Deus estava falando para Jeremias, fala para esse povo, ele ouvir minha voz. Ele não está ouvindo, às vezes ele está endurecendo o coração. Tá? E ele será, eu serei o vosso Deus, e eles serão meu povo, se seguir adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser feliz. Então, ele vai indicar um caminho. Qual é o caminho que ele indicou lá? Uma voz por detrás vai falar para você, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Então, uma voz por detrás vai falar para você, este é o caminho, ande por ele. Então, qual é o caminho que Deus vai falar, indicar para você ser feliz? O caminho do meio, o caminho de Cristo. Tá? Não tem para onde correr. Então, é essa intuição, essa voz de Deus, essa voz que vem, vai indicar você para seguir o caminho da verdade, que é o caminho de Cristo. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
porque nesse caminho tem vida. Então, você vai ser feliz nesse caminho. Deu para entender, pessoal? Ou quer que eu repita tudo de novo o vídeo? Volte lá do começo sobre a intuição espiritual. Então, pessoal, a própria Bíblia está trazendo, tá? Os profetas estão trazendo que aquele povo tinha que ouvir a voz de Deus, a intuição, porque só assim Deus seria o vosso Deus e ele seria o povo de Deus. Segue, ele disse, e segue adiante por todo o caminho que eu indicar. Então, Deus está dizendo, eu vou indicar o caminho que você tem que seguir. Não é você seguir o seu entendimento, sua vontade, não. É eu vou indicar o caminho para ser feliz. Entende, pessoal? Tem muita gente seguindo o seu entendimento, sua coisa. Não, é o que caminho de Cristo, é o que o Espírito está guiando. É que essa voz, essa intuição está falando para você seguir o caminho. Não é o seu caminho, não é o seu entendimento, é o entendimento que Deus tem para você, porque Ele sabe o que é melhor para vir. Então, Ele já traçou uma missão de vida aqui nessa realidade. E você tem que seguir. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente não dá ouvido, tá? Endurece o coração aí. Acontece muita coisa, tá? E aí a gente se atrapalha todo. E às vezes até a intuição tá livrando a gente, tá? O Espírito tá nos guiando, tá livrando até a gente tomar consciência, entender isso, tá? Foi assim comigo também, tá, pessoal? Eu andei por muitas coisas aí erradas, mas mesmo assim, a espiritualidade já me conhecia, ele já me conhece desde diante. Tava me livrando aí de muitos mal aí, muitos buracos que eu me metia. Tá certo, pessoal? A gente é assim, porque eu tava sem entendimento. Eu não sabia. Eu ia para os coisas religiosas, não me explicava sobre isso. Por isso que eu abri meu canal aqui, pessoal, para explicar a vocês. Por isso que quando uma pessoa aqui me agradecendo, nossa, eu agradeço muito, tal, nunca era isso que eu estava querendo ouvir. Então, era isso também que eu estava querendo ouvir, tá? E ninguém me ensinou aí, essas coisas nas religiões que eu passei, tá, pessoal? Ninguém me ensinou. Essa é o despertar mesmo da consciência e a espiritualidade foi me guiando, tá? E eu agradeço muito, tá? Porque eu estava perdido, tá, pessoal? Estava iludido aí pela Matrix aqui, eu estava preso a essa ilusão. Mas graças à espiritualidade, a Deus, né? Ele foi me livrando de muitos males que apareceram e foi me guiando nessa verdade, até eu despertar consciência, até eu despertar agora. Agora eu sei, agora eu vejo o erro, tá? E é por isso que eu vim gravar até esse vídeo, pelo um erro que eu vi no YouTube, um cidadão falando que essa intuição é uma coisa cognitiva do cérebro. Não é, tá, pessoal? E você tá vendo aqui que não é. Essa intuição tem a ver com a nossa espiritualidade, a nossa consciência, com a nossa conexão com o divino, com Cristo, tá? Com a frequência. Então, essa intuição tem a ver com isso, que é conhecida aqui pelos evangelhos como o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, que está guiando as pessoas na verdade, tá? Em outras tradições é conhecido como uma sabedoria interior, uma voz do coração, um conhecimento intuitivo, um conhecimento transcendente, transcendental, né? É conhecido aí por muito, mas é o mesmo Espírito que está guiando para que essas pessoas se firmem na verdade, tá? É isso o trabalho dessa intuição, desse Espírito. Por isso que você tem que ouvir, tá? É a minha pergunta que eu coloquei lá. Qual é a minha pergunta? E por que temos que confiar nessa voz interior? Por quê? Porque ela é que está nos guiando, na verdade.
é a voz de Cristo. Ele está batendo a porta. Então, por isso temos que confiar em Cristo. Temos que confiar em Deus, né? A gente, por isso que temos que confiar. É a minha pergunta que eu coloquei lá. E porque temos que confiar nessa voz interior, né? Que está dentro de nós. Então, está dentro de nós. Por isso que Cristo falou, aonde está o reino de Deus? É onde não está ali, não, está dentro de vós. É claro, pessoal, é claríssimo, mas quando a gente está cego, não vê isso, estava escrito na Bíblia. E os, como é que se diz? Os falsos profetas nos enganaram, dizendo que está aqui na igreja, outro está aqui na igreja, outro está nessa, tá? Esse é um engano, tá? Nos enganaram, mas até um certo tempo, tá? Me enganaram, mas graças a Deus eu despertei a minha consciência, tá? Para entender o que é isso, tá, pessoal? Então, pessoal, agradecer a vocês, tá? Pela audiência, pela visualização aí, pela ajuda, por tudo, tá? Gravei aqui mais um vídeo para vocês aí estudarem. Vamos estudar sobre isso que é importante também. E agradecer a Deus essa espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!